Fala Marvetes, beleza? Então, hoje o vídeo vai ser minimamente interessante porque vamos falar tudo e mais um pouco sobre o projeto Extremis que foi introduzido em Homem de Ferro 3 e que foi referenciado em outros filmes. Vai ser um vídeo bem bacana aí, então aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha para todo mundo que gosta de Marvel assim como você. Seja mais um Marvete aí que tá salvando o entretenimento Marvel aqui no YouTube. Aqui falamos de coisa boa, não falamos de She-Hulk, The Marvels, etc. Falamos só de filmes bons, incluindo a saga dos X-Men. Sim, então não perca nada e se inscreva, tá certo? Então vamos nessa sem enrolação. Bom galera, Extremis é uma forma avançada de manipulação genética criada por Maya Hansen e Aldrich Killian, utilizando nanotecnologia. Concede ao corpo humano a capacidade de curar e regenerar-se de danos físicos, deformidades e até danos psicológicos. Isso também inclui o crescimento de membros decepados em um período de tempo muito curto, vários aprimoramentos físicos, bem como uma habilidade exotérmica. O Extremis foi criado por Maya Hansen em 1999 e testado pela primeira vez em plantas, com Tony Stark fornecendo ajuda adicional através de uma fórmula que ele deduziu para ajudar a reduzir a volatilidade. Hansen e Aldrich Killian posteriormente atualizaram o Extremis graças a Advanced Idea Mechanics, ou Ideias Mecânicas Avançadas, uma agência de pesquisa e desenvolvimento científico fundada por Killian e financiada pelo governo dos Estados Unidos, fornecendo financiamento adicional para iniciar testes experimentais em seres humanos. Antes de continuar, uma curiosidade. Você sabia que nos quadrinhos as Ideias Mecânicas Avançadas, ou IMA, é organizado por um grupo de cientistas brilhantes cuja única dedicação é adquirir e desenvolver poder através de meios tecnológicos para derrubar os governos do mundo? Sabe quem já comandou a IMA? O MODOK. Não esse MODOK, esse MODOK. Enfim, só uma curiosidade. Enfim, a IMA do MCU trouxe amputados e outras pessoas com deficiência para os julgamentos, principalmente vítimas de operações militares. Transfusões bem-sucedidas de Extremis curaram as suas deficiências, após os que foram convencidos a trabalhar para a IMA como assassinos e soldados. Porém, os sujeitos cujos corpos rejeitaram o tratamento explodiram, pois a falha do código não foi completamente neutralizada. Muitos acidentes com soldados Extremis deformados acabaram acontecendo de forma frequente no ano de 2013, como por exemplo a destruição do teatro chinês, que foi uma detonação acidental causada por Jack Taggart, que teve uma overdose de Extremis, com a explosão matando vários civis e ferindo outros, incluindo Happy Hogan. Foi tratado como um ataque terrorista doméstico, pelo qual o Mandarim assumiu a responsabilidade durante sua campanha nos Estados Unidos. Após o incidente, Tony Stark se envolveu pessoalmente na caça ao Mandarim. Também tivemos a Batalha de Rose Hill, que foi um atentado contra a vida de Tony Stark após a tentativa inicial de assassinato em Malibu, Califórnia. O ataque a Stark foi perpetrado por Eric Sevin e Alan Brandt, disfarçados de agentes da segurança interna. Foi também uma tentativa de recuperar vários documentos que incriminavam os testes Extremis da IMA com a campanha terrorista do Mandarim. Eles também tiveram envolvimento com o sequestro do presidente Ellis, foi o primeiro segmento de uma trama idealizada por Aldrich Killian para assassinar Matthew Ellis ao vivo na televisão. Antes do sequestro, Killian e seus subordinados Extremis capturaram a armadura Patriota de Ferro, Força Aérea 1, sob o disfarce de James Rhodes, matando os agentes do serviço secreto no avião, e no final, na Batalha de Norco, a maioria, se não todos os soldados Extremis foram mortos pelas forças combinadas de Tony Stark, James Rhodes e Jarvis. Agora vamos falar do Projeto Centopeia, um programa de super soldados organizado e financiado pela Hydra. É um programa científico financiado pela Hydra com o propósito declarado de criar um exército de soldados superpoderosos para sua causa e encontrar os meios para trazê-los de volta dos mortos quando necessário. No entanto, o líder do projeto, John Garrett, viu isso como um meio de restaurar sua própria saúde debilitada. Em determinado momento, os cientistas do projeto criaram o soro centopeia, derivado de uma variação do soro do super soldado misturado com radiação gama e a recém-descoberta fórmula Extremis na época, como forma de conceder poderes aos seus súditos, mas seus resultados iniciais foram altamente instáveis com resultados explosivos. O componente Extremis foi estabilizado quando o Centopeia recrutou Shan Ho-in, enfim, um cara lá da série do agente da S.H.I.E.L.D., usando suas plaquetas à prova de fogo que o impediram de ser queimado por sua própria pirocinese. Nome meio estranho. Resumindo, o cara explodiu. Anos após a Batalha de Norco e as mortes de Aldrich Killian e Maya Hansen, a princesa Shuri de Wakanda começou a investigar a pesquisa de Hansen sobre Extremis e ficou fascinada com o conceito, uma vez que permitiu com sucesso o crescimento de apêndices perdidos do corpo, embora alguns dos sujeitos explodissem. Shuri finalmente concluiu que o uso do Extremis ainda tinha potencial.
Em 2024, esse ano mesmo, um dos usuários do Extremes participou do torneio Underground do Clube das Adagas Douradas em Macau, China, organizado por Xu Xiaolin. Em 2026, algumas amostras de Extremes foram obtidas pela Resistência Skrull para pesquisas para aprimorar as habilidades dos Skrulls na terrível série da Marvel Invasão Secreta. Bom, vamos falar agora das capacidades de Extremes. Extremes melhora a fisiologia do usuário, reescrevendo seu DNA. Ele aproveita a bioeletricidade do corpo e a utiliza para ativar partes do cérebro que controlam o reparo e recodifica elas quimicamente. Isso pode permitir que o Extremes invada o sistema operacional básico dos organismos vivos. Se o corpo do usuário decidir aceitá-lo, ele ganhará habilidades de cura regenerativa, permitindo curar todas as feridas, incluindo membros previamente amputados ou até mesmo danos fisiológicos. Ao regenerar partes perdidas do corpo, as feridas assumem a aparência de brasas enquanto o membro volta a crescer em questão de minutos e depois esfria em carne, sangue e ossos normais. Extremes também melhora o desempenho físico, concedendo força sobre-humana, reflexos e maior resiliência geral. Além disso, os usuários normais do Extremes ganham a capacidade de gerar quantidades extremas de calor através de um processo metabólico complexo, com temperaturas de até vários milhares de graus Celsius. Os usuários do Extremes são capazes de controlar conscientemente a quantidade de calor expelido do seu corpo, fazendo com que a área do corpo que o gera brilhe intensamente, superaquecendo seus tecidos, vasos sanguíneos e nervos, ao mesmo tempo que os delinea dentro do corpo. Esse efeito demonstrou ser instável no caso de uma sobrecarga do Extremes, queimando a carne e causando uma explosão. Usuários treinados de Extremes podem concentrar e conduzir calor através de uma única área de seu corpo, como braços ou mãos, e até emitir fogo pela boca, embora pareça que apenas os usuários mais disciplinados de Extremes podem realizar esse feito, como o próprio Killian fez. Certos usuários também demonstraram a capacidade de conduzir calor através de outros objetos com contato físico, permitindo a eles superaquecer os alvos ao tocá-los. Através de uma combinação de força sobre-humana e um foco de extrema condução de calor através de seus braços e mãos, os usuários do Extremes podem atacar e destruir a maioria das estruturas metálicas ao entrar em contato. Devido a isso, eles são capazes de dominar e queimar as ligas metálicas que são usadas na maioria das armaduras do Homem de Ferro, destruindo facilmente muitos dos trajes em combate. Agora que sabemos das habilidades, vamos falar das fraquezas. Os usuários do Extremes podem ser facilmente reconhecidos através de imagens térmicas, pois possuem uma assinatura de calor muito maior. Eles também podem ser identificados quando suas pupilas brilham enquanto usam seus poderes. Extremes não torna seus usuários totalmente invencíveis, pois ferimentos diretos no peito serão letais, destruindo o coração da vítima e, portanto, interrompendo o fluxo sanguíneo para o cérebro. Quando o corpo está se regenerando, ele fica frágil e pode ser destruído com uma força poderosa o suficiente como um tiro repulsor. Destruir os cérebros e os principais órgãos dos usuários por meio de incineração também se mostrou fatal. A principal fraqueza do Extremes é a possibilidade de que o corpo do usuário rejeite o soro na injeção inicial, ou que o soro possa se tornar instável dentro do usuário se ele não conseguir regular adequadamente o uso dele. Os usuários do Extremes são capazes de controlar conscientemente a quantidade de calor expelido do seu corpo, mas esse efeito demonstrou ser instável no caso de uma sobrecarga interna. Se o vírus não for aceito ou regulado no corpo humano, o processo metabólico que faz com que o usuário gere calor excessivo e a bioeletricidade aproveitada pelo Extremes ficará sobrecarregada. Como resultado, os usuários acumularão rapidamente energia e força, se acumulando em uma explosão massiva e uma poderosa onda de choque. A explosão relutante excede 3.000 graus e vaporiza instantaneamente o corpo do usuário, junto com qualquer coisa dentro de uma certa proximidade, deixando para 3 marcas semelhantes às sombras. A IMA criou vários ataques terroristas em solo dos Estados Unidos para encobrir as explosões causadas pelas cobaias do Extremes, dizendo que foi uma darinha, enfim. Então é isso, Marvete. Foi um vídeo rapidão aí, falando tudo e mais um pouco sobre o Projeto Extremes. Se você gostou ou viu que eu deixei passar algo, comente aí embaixo, aproveita e comenta aí. Você se arriscaria a tomar a injeção Extremes, mesmo com o risco de explodir, só pra ter regeneração? Comente aí embaixo, tá legal? Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar pra todo mundo que gosta de Marvel assim como você. E é isso aí, galera. Agradeço mais uma vez e a gente se vê no próximo. Valeu!